Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para começar aí com com a temporada de balanço, né? Primeira análise é da Neoenergia, divulgou o resultado ontem, hoje de manhã a gente teve justamente a teleconferência, que é algo que vocês sabem que eu gosto de esperar para justamente ter uma noção de como é que estão indo as coisas. Para quem não conhece, Neoenergia opera integrada, né, no setor de infraestrutura elétrica, ela faz geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Os outros vídeos ali abaixo são justamente das últimas análises. A gente não tem o quarto trimestre de 2019, porque eu achei que fosse pouco relevante, uma vez que o Covid já tinha meio que tomado a estrutura que tinha tomado, né? E aí acabou que aquele resultado ali de quarto trimestre já não era mais relevante para a gente entender como é que vai ser o futuro da empresa. Então, justamente nesse primeiro trimestre de 2020, a gente vem aí com foco na reação da empresa ao Covid-19. De qualquer forma, o IPO, a análise do IPO da operação que foi feita no ano passado, aqui embaixo no vídeo, dá uma ideia melhor de como é que é a estrutura da empresa como um todo. Então, para quem não está habituado com o ativo como um todo, eu aconselho dar uma olhada. Tá? A empresa vem reagindo bem, tá? O choque é negativo, obviamente, mas não é algo agressivo o suficiente para mudar aí o interesse da empresa no portfólio ou a tese de investimento como um todo. A gente inclusive tem ali um efeito que parece pequeno, mas acaba sendo um efeito positivo, que é justamente de aceleração da transformação digital, né? Eles estão fazendo aí, parece que mais de 1 milhão de atendimentos já pelo WhatsApp, tem funcionado, isso daí acaba reduzindo o custo à medida que a gente vai vendo aquilo ali evoluir, se tornando cada vez mais uma possibilidade verdadeira de atuação da empresa através do método de operação ali de atendimento online, né? A gente vê que o resultado, à medida que a gente vai analisando, vai ver que reforça esse entendimento de que, de fato, o efeito do Covid-19 não foi o dos mais graves nessa operação, né? A gente vai ter outras operações que a gente vai analisar à medida que o tempo vai passando que são consideravelmente mais atingidas do que essa daqui, tá? Então, de qualquer forma, vale a pena dar uma olhada aí no quadro de ações que eles estão tomando para mitigar o efeito desse tipo de acontecimento, né? A questão ali do Covid. Então, só para a gente ter uma noção aí, quem quiser dar uma pausada, justamente para poder ler passo a passo. Quem não quiser, tá na apresentação do resultado da empresa, né? Só baixar lá. Então, assim, só para ter uma noção de para onde o que eles estão fazendo para mitigar o efeito do Covid-19, que de fato eles têm conseguido evitar que afete aí as operações de uma forma muito agressiva, tá? A tese continua muito próxima da mesma coisa, tá? Então, assim, basicamente 2 pontos: a expansão das operações que tem acontecido, a gente vai ver, tá? E a melhoria operacional constante, que também tem sido algo consistente ali nessa operação, tá? A origem do EBITDA é algo que eu sempre começo com essa abertura, porque eu acho que é interessante para a gente entender o quanto vem ali das 3 áreas que eles operam, né? Redes, renováveis e liberalizado. Da redes, né, que é a grande parte ali, que é distribuidoras e transmissão em menor escala, né? 87,6% do EBITDA vem dali, diferente do 84,8% em 2019, tá? Renováveis 6,4% vem dali do EBITDA, diferente dos 10,7% em 2019, então a gente vê uma redução considerável da responsabilidade, e a liberalizada justamente na direção contrária, passando ali de 4,5% em 2019 para 6% nesse momento, o que reforça aí justamente aquela ideia de ter uma operação diversificada, né? Não ter uma operação muito centralizada num setor ou no outro. Por quê? Porque quando a gente vê justamente essa dinâmica da operação de uma compensar a outra, e ali no caso da liberalizada, mitigando a perda da renovável, é praticamente de igual valor. Eu vou inclusive botar o quadro aqui só para dar uma olhada. Tá? A gente vê aí justamente a importância de ter essa diversificação nas operações, essas várias operações que operam aí independentemente, justamente para poder uma mitigar a outra em casos desse tipo de acontecimento, desse tipo de adversidade. E a gente vê que forte, a operação de redes ali continua muito forte, está com crescimento bem favorável. Então a gente vê, passando para o resultado operacional, né, a gente começa a ver ali que receita operacional líquida tem um delta de menos 2%, então uma redução ali de 2%, ano contra ano, tá, atingindo ali 6,8 bi, então a empresa tem um porte muito grande. Despesa operacional com uma redução de também 2% year on year, ou seja, versus o mesmo período do ano passado. Isso daí em grande parte pela internalização de terceiros, né? Eles estão pegando operações que eles tinham contratação terceirizada e passando para dentro da empresa. Esse é um dos fatores que tem afetado de forma mais agressiva essa redução na despesa operacional, o que acaba sendo super positivo, a empresa ganhando eficiência. O EBITDA, e aí eu estou usando o mais conservador, né? Sem retirar ali aqueles não recorrentes ou efeito não caixa, justamente para poder testar de fato, né, o crescimento dessa operação. Se não seria um crescimento de 15,7%, tá, com as alterações que eles fazem. Para usar o mais conservador, a gente pega ali a alteração, um crescimento de 14,1% do EBITDA, que para a gente já está bem suficiente.
já mostra aí, né, esse crescimento de margem que a gente vai ver daqui a pouco, atingindo ali 1,52 bi de reais. Tá? A margem vai para 22,5% versus 19,3% no mesmo período do ano passado, primeiro trimestre de 2019. Então, um crescimento de margem considerável, especialmente positivo nesse momento que a gente está vivendo. Né? O lucro líquido tem o mesmo efeito, tá? Então um crescimento ainda maior, tá? 17,3% de crescimento year on year, ou seja, versus o mesmo período do ano passado, primeiro trimestre de 2019, atingindo aí 577 milhões e com uma margem de 8,5%, diferente positivamente, né, da margem de 7,11% no primeiro trimestre de 2019. Então, assim, claramente a gente vê aí a confirmação de um dos pontos da tese, que é justamente a melhoria operacional, tá? Mesmo com o impacto do Covid-19, e isso daí, em parte, tá? Essa mitigação aí do Covid-19 em grande parte por causa do aumento da base de clientes que eles tiveram, né? Foram em cima de mais clientes, ali acabaram conseguindo um resultado positivo, mitigando a queda no consumo que a gente vai ver daqui a pouco, um pouquinho mais para frente. Tá? O CAPEX continua forte, o Capital Expenditure, o gasto ali com investimentos, tá? Então a empresa ainda continua operando no sentido de justamente aumentar as operações e ir para cima. Isso está focado muito naquele segundo ponto da tese de investimento, que é a expansão das operações, expansão operacional. Nesse CAPEX, a gente vê a divisão 93,8% do Capital Expenditure nesse trimestre para redes, que é justamente ali a área mais responsável pela operação, né? A área onde ela concentra mais energia, né? mais energia no sentido de foco. Tá? Renováveis com 4,1%, menor, né? E liberalizadas com 2,1%, muito mais a antecipação do custo de expansão que ela vai ter na Termo Pernambuco em junho, julho ali desse ano. Tá? Então a empresa já está meio que antecipando esse custo aí para poder justamente agir de uma forma mais conservadora aí nas projeções. Tá? Os projetos estão todos dentro do prazo, especialmente ali os de rede, né? Ou então antecipados. Tá? A gente vê ela adotando medidas sanitárias ali em todos os canteiros de obra, dos 2.000 funcionários que ela tem operando nesse tipo de coisa, de construção, de implementação de linhas de transmissão e por aí vai, nenhum caso de Covid-19, então tem funcionado, pode vir a ter aí uma questão ou outra com isso no futuro, mas a princípio nada. Tá? A empresa não prevê redução no planejamento do CAPEX, então estamos tranquilos no nível com a operação que ela ainda prevê o mesmo CAPEX que foi planejado até esse momento, exigiria uma piora considerável na situação para que ela de fato tomasse a decisão de reduzir ali o Capital Expenditure nesse ano, super positivo. A alavancagem, impressionantemente, né, vem em redução, tá? Muito mais pelo EBITDA, com crescimento consistente, contínuo ali, trimestre a trimestre, como dá para ver pelo gráfico. Tá? A manutenção do CAPEX deve aumentar um pouco a alavancagem, mas isso daí já era previsto, é justamente parte da operação ali de crescimento por alavancagem. Tá? A dívida está muito bem alongada, eles vêm fazendo um trabalho de liability management consistente, né, de gestão da dívida ali consistente, que tem tanto alongado a dívida, né, aumentado o duration da dívida, e também reduzido o custo. O custo agora reduz marginalmente de 6,4%. O custo da dívida no quarto trimestre de 2019 para 6,3%, mas de qualquer forma não deixa de ser uma redução. Tá? Eles já contam com linhas de crédito pré-aprovadas que com o caixa em conjunto somam ali a disponibilidade que eles teriam para eventualmente uma possível dificuldade de caixa e tal, a disponibilidade de 11 bilhões de reais, daí seria as linhas que eles já têm aprovadas com o Banco de Fomento, com o caixa que eles já têm como disponibilidades na empresa. Né? Então, assim, tem um espaço ali considerável, especialmente se a gente considerar que o gasto previsto aí com linha de crédito e por aí vai, com pagamento de dívida e principal nesse período aí de 2020 é de aproximadamente 3, 4 bilhões de reais, então ela está muito preparada para esse tipo de evento. Tá? Os projetos estão sendo financiados sem dificuldades, o foco agora é muito mais no leilão ali de dezembro de 2018, né, que você tem ali um pedaço ali que ainda não foi captado para financiamento, mas não acredito que a empresa vá ter qualquer tipo de dificuldade. Mais do que isso, como medidas adicionais aí para a gestão do caixa, a gente pode ver nesse quadro, né, que essas medidas colaboram. E aí, como ponto mais importante e mais interessante dessas medidas adicionais, eu citaria ali o standstill de 400 milhões de reais com o BNDES, que nada mais é do que uma condição com o BNDES onde eu não tenho que pagar como empresa, a empresa não tem que pagar nem juros, nem principal por 6 meses, isso daí custa zero para ela, então ela simplesmente consegue empurrar 400 milhões de reais daqueles 3, 4 bilhões ali que ela tem para pagar nesse ano, 6 meses para frente, sem qualquer preocupação, sem qualquer estresse, sem qualquer custo adicional, o que acaba claramente ali aliviando, né, a pressão em cima da operação. Tá?
A gente vai para cima de redes, tendo em vista que é a mais responsável pelo resultado operacional, né? Só para ter o controle ali de como é que ela está operando, uma vez que tem regulamentação do governo, né? E ela é o responsável ali por 87,6% do EBITDA. Então a gente vê ali que o efeito na redução na demanda, o efeito da redução na demanda, né? Fica aparente ali no final de março, tá? Tem choque negativo, mas não preocupante na injeção, né, de energia na rede, tá? A gente, continuando, né, o índice lá de perdas reais, a Coelba e a CELP continuam não enquadradas, isso daí já vinha sendo feito um trabalho pela empresa há alguns trimestres, justamente tentando enquadrar essas empresas, mas ainda é um trabalho contínuo, agora com essas condições um pouco mais adversas fica um pouquinho mais complicado, tá? Ela começou a divulgar agora o PSLD, que é justamente meio que o PDD, né, provisão para devedores duvidosos, justamente para ver aí a galera que pode começar a entrar em inadimplência e já está fazendo provisionamento, tá, com base no final de março, nos últimos 10 dias de março, que foi justamente quando começou a ter aquele efeito mais agressivo em cima das contas da dificuldade de pagamento dos clientes finais, tá? Tanto pelo fechamento de casa lotérica, onde tinha grande parte do recebimento, como de fato pelas pessoas começarem a retrair ali o gasto, né, nesse momento tenso de possibilidade de falta de caixa. Então a gente vê que sim, tem um choque negativo, não chega a ser propriamente preocupante, né? Mas tem sim um efeito negativo e a gente deve ver isso continuar nos próximos trimestres. A empresa prevê que o segundo trimestre vai ser o mais complicado. De qualquer forma, eu não vejo isso como justificando o desconto que teve no preço do ativo, nem nada disso, tá? Então continua assim com uma visão muito boa com relação à empresa. O índice DEC continua bom, tá? O quadro está aí para quem quiser pausar e justamente dar uma olhada. Tem gente que gosta dessa parte mais técnica. Eu, para mim, preciso só de um ok, tanto no DEC quanto no FEC. E o FEC também continua positivo, como vocês podem ver aí pelo quadro. Então não é propriamente, é algo que só me chama atenção uma vez que tenha estourado ou baixado ou algo tenha acontecido ali de agressivo, tá? Transmissão, para finalizar a parte de redes aí, com disponibilidade ok, o que continua não permitindo um desconto no RAP, né? E aí, para quem quiser entender RAP mais a fundo, né? Está explicado no vídeo da Taesa, TAE11, que está aqui embaixo na descrição. Tá? Eu boto ali o vídeo sempre, porque no comecinho lá eu fiz uma explicação bem certinha do que é RAP. Para quem não entende muito o mercado de transmissão, acho que ajuda a entender. Tá? Então, para finalizar, a gente vê aí o efeito negativo, tá, do Covid-19 sobre a empresa, só que controlado, e isso daí é bem positivo, é isso que a gente queria, a gente sabia que ia ter um choque negativo, só não poderia ser tão agressivo, justamente para ter uma manutenção da tese, para poder ver o ativo ainda como algo importante no portfólio, tá? A empresa continua com melhoria, a gente viu isso no resultado financeiro, viu isso no resultado operacional, alguns pontos negativos por redução de demanda de energia, por alguma dificuldade ou outra ali de enquadramento em alguns pontos ali de Coelba e CELP, tá? Mas em geral bem alinhado, crescimento contínuo das operações e crescimento contínuo com investimento consistente, tá? Ótimo papel para longo prazo, na minha visão, e acho que é um ativo aí para adicionar no portfólio de infraestrutura elétrica que eu acho que vem para justamente complementar, tá? Com essa diversificação das operações, com a capacidade dela de aguentar esse momento de adversidade e mesmo assim continuar operando e funcionando muito bem. Gosto bastante da operação, tenho no portfólio. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só entra lá, falar comigo, eu sempre respondo direct message sem nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com maior detalhe e até a próxima análise amanhã, que deve ser Minerva, tá? Grande abraço.